Bom dia a todos os estudantes que estão assistindo mais esse vídeo. Hoje nós falaremos sobre função crescente, função decrescente e função constante. Função crescente. Então, nós temos um gráfico como exemplo aqui. Esse gráfico, ele é o gráfico dessa função aqui. Essa função tem domínio em reais contra domínio em reais e a sua regra da função é x mais 1, ok? O que nós devemos observar para verificar se uma função ela é crescente ou decrescente ou constante? Nosso ponto de referência sempre será o eixo x. Por que o eixo x? Porque no eixo x nós temos os pontos pertencentes ao domínio da função, tá? Então, lembrem que o domínio da função está sempre representada no eixo x, ok? Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar o que acontece quando nós aumentamos os valores de x, certo? Então, observe aqui. Quando x era 1, quando x é 1, o correspondente dele em y, que é a imagem da função, né, é 2, certo? Agora, o que eu fiz? Eu aumentei o valor do x. Então, observe que quando x é 3, o seu correspondente do eixo y é 4, né? Então, o que eu observo aqui? Eu observo que quando aumenta o valor do x, aumenta também o valor do y, que é a imagem dos elementos x que eu tomei, certo? Então, quando isso acontece, quando aumentamos o valor de x e o valor de y também aumenta, a nossa função ela é crescente, ok? De uma forma formal, nós dizemos que quando para todo x pertencente ao domínio da função, o que isso quer dizer? Que eu analiso sempre em relação aos valores de x, o que acontecerá com os valores de y, certo? Então, olha só, o que significa isso aqui? Se x2 maior que x1, o que isso significa? Significa que eu estou aumentando o valor do x, né? Então, x2, nesse caso aqui, nesse nosso caso, o x2 é esse valor aqui, o 3, né? Certo? E o x1 é o nosso primeiro valor. Por quê? Porque o x2 está dizendo aqui que o x2 é maior que o x1, certo? O que acontece? Então, quem é f de x2? F de x2 é a imagem do x2, ou seja, a imagem é o valor de y com o qual o x2 se corresponde, né? Então, nós observamos ali que a imagem do x2, que é o nosso 3, era o 4, né? É maior que o f de x1. Quem que é o f de x1? É a imagem do nosso primeiro valor de x considerado. Então, nosso valor de x1 era 1, o seu correspondente é 2. Então, o que acontece aqui? Ó? Nada mais do que dissemos antes. Se o valor de x é maior do que o anterior,
e seu correspondente em y também é maior que o correspondente do x anterior, então a nossa função ela é crescente, né? De uma forma prática, eu sempre olho da esquerda para a direita no eixo x, né? Se a minha função ela está subindo, tendo como referência da esquerda para a direita, né? Então a nossa função ela é crescente, ok?